Hoje a gente conversa com a doutora Kathleen Bezerra. Eu tenho uma honra de conversar com ela aqui, que faz parte do nosso casting do Instituto GPI. E olha, eu vou falar só um pouquinho do currículo dela, porque o currículo dela é super extenso, é invejável, tá? A doutora Kathleen Bezerra, que é biomédica, especialista em hematologia, com experiência em citometria de fluxo, qualidade laboratorial e citomorfologia. Ela também é auditora interna da qualidade das normas ISO 9001 e PALC, coordenadora da pós-graduação aqui do nosso Instituto GPI em hematologia laboratorial e banco de sangue, com ênfase em citomorfologia. Olha, eu não vou mais falar do currículo dela, porque o currículo dela é invejável, é extenso demais. Doutora, é um prazer conversar com você aqui, estar aqui com você, tirando algumas dúvidas, trazendo algumas informações sobre essa área da hematologia, que para mim, confesso para você, eu que sou jornalista, é uma área incrível. Vou já lhe dizer por quê, porque eu acho essa área incrível. E eu vou tirar algumas dúvidas, inclusive pessoais aqui, mas que são dúvidas também de muitas pessoas. Porque, assim, dentro de uma atividade, das atividades laboratoriais, né, a gente tem a parte da hematologia laboratorial. E eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre essa área. Tem gente que assiste as nossas entrevistas, as nossas lives lá na rede social, que são apenas curiosos ou pessoas que pensam em fazer até mesmo uma graduação nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa área, né, da hematologia laboratorial. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço e muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Neemias. Obrigada pelo convite, obrigada pela gentileza das palavras, tá? Te respondendo um pouquinho, quando eu falo da hematologia como ciência, né, quando eu falo da hematologia enquanto condição laboratorial, eu gosto sempre de fazer um paralelo e dizer que a hematologia laboratorial, ela é o coração do laboratório, literalmente. Por quê? Porque quando eu penso na população leiga, a primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Eu quero um hemograma completo. E essa população acredita que o hemograma completo vai trazer todas as oportunidades e todo um check-up. E, na verdade, quando ele vai até lá, é a primeira coisa que ele fala e é a primeira coisa que ele é instruído. Então, tal que as pessoas que trabalham nessa condição laboratorial já estão preparadas para justamente dar esse feeling, né, dar esse retorno para o cliente. E por que ela vai ser o coração do laboratório? Justamente por essa necessidade que a gente tem de que todas as pessoas, quando vão buscar uma ajuda médica, ela precisa ir parametrizada de alguma forma, tanto o clínico quanto o próprio cidadão, tá? E quando ele vai fazer isso, ele mensura todo esse estado generalista através de um simples hemograma. O hemograma ele é um despertar, né? Ele é um abrir de portas dentro da área laboratorial para que a gente possa fazer algumas investigações que muitas vezes, inclusive, elas estão até escondidas. E o hemograma vai mostrar isso para a gente. Então, quando eu falo de hematologia laboratorial, eu falo dessas duas premissas, seja do coração do laboratório e da condição maior, né? Que é o fato de ter um hemograma completo. Então, eu acredito piamente que ela é uma ciência extremamente importante dentro do laboratório, por ela ser uma ciência que vai abrir as portas, sabe? Se fosse ela o vai carro-chefe, né? Assim, como você está falando, vai abrir as portas, ali é o coração, como você disse. Exatamente, ela que vai dar aquele feeling, ela que vai mostrar, ela que vai abrir todo um processo investigativo, sabe? Então, assim, toda a clínica em si, a clínica médica, gira em torno dessa área. Da mesma forma, né, que a população leiga, ela vai lá e diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer, entendeu? Então, eu acredito que a gente fica nesse passeio dentro da área laboratorial. Doutora, é interessante você falar sobre isso, porque, assim, para a população leiga, né, para quem eu, por exemplo, não sou da área de saúde, sou um jornalista, então, quando se fala em hematologia, para mim, quando se falava, antes da gente conversar, em conversa de bastidor, eu fazer alguma pesquisa para esse bate-papo nosso, eu só pensava em, análise do sangue. Bom, para mim, na hematologia é isso, é análise do sangue. Aí, palavras-chave que a gente faz alguns links, a gente que é leigo, tá? Na sua área. A gente faz umas linkagens com a biomedicina, né? A gente faz pessoas mais leigas ainda fazem um link com o microscópio.
é umas coisas assim muito generalistas, só que tem tanta coisa por trás, né? Tem tanta coisa por trás. E eu, por exemplo, posso lhe dizer, se você quiser debater sobre o assunto, um caso muito pessoal. Nesse momento agora que a gente está conversando, eu estou com meu pai internado, né? E ele foi internado na semana passada a partir de uma análise de um hemograma. Fazendo um exame como esse, um hemograma, ele detectou uma infecção. Fez um exame que detectou uma infecção no corpo e, então, os médicos decidiram internar para investigar e fazer tudo direitinho. Então, aí foi que eu percebi a importância de uma análise completa, de uma análise bem segmentada, de profissionais da sua área, né? Então, nós temos várias vertentes, várias aplicações. Aí que eu percebi a importância de uma análise bem mais elaborada, bem mais aprofundada como essa, porque um simples hemograma, como você mesmo falou, ele descobriu isso, está tratando agora, está bem, passa bem, vai terminar a semana lá no hospital para concluir os medicamentos que está tomando. Mas se não fosse isso, esse simples hemograma, ele não saberia. Então, eu fiquei assim, eu passei a olhar, confesso para você, passei a olhar o universo de vocês de uma forma ainda mais admiradora, sabe? Estou admirando ainda mais a biomedicina, a hematologia laboratorial, com certeza, viu? Assim, tu foi muito feliz nesse conceito bem generalista, mas ele é muito, muito, muito verdadeiro. A hematologia, de fato, ela é a ciência que estuda as células do sangue. Essa é a definição primeira dela, né? E é justamente em cima disso que a gente vai fazer toda uma análise, seja numérica, seja morfológica. Isso é muito importante. A gente precisa condensar essas duas condições de análises numéricas e morfológicas dentro de sexo, de idade, de gênero. Nós precisamos casar tudo isso para que a gente consiga levar exatamente o que aconteceu com o seu pai, por exemplo, para que a gente entenda que um homem sexo masculino, numa condição sã, não tem aqueles parâmetros e aquelas alterações numéricas e morfológicas. E sem dúvida nenhuma, isso só vai ser feito se tiver por trás do seu pai, né, da sua amostra, um profissional, um analista clínico que tenha o conhecimento, a maturidade, a sensibilidade de olhar para aquele tubinho de sangue, que eu sempre falo, é uma questão de empatia, né? É olhar para aquele tubo de sangue e fazer aquela interpretação naquele entendimento tão sério que ali por trás é o pai de alguém, é a mãe de alguém, sabe? É o esposo, é o filho. Então, a gente precisa desse carinho. A hematologia dá essa oportunidade para a gente, porque o coração da gente dói quando a gente pega um idoso comprometido. O coração da gente dói quando a gente pega uma criança comprometida, uma criança, um bebê, sabe? Uma pessoa que está na UTI, que você fica acompanhando drasticamente uma evolução ou não. Isso a gente consegue fazer na hematologia. E só um adentro, me permite só um a mais, claro. Ela é uma ciência tão linda e ela não se detém só ao hemograma, né? O hemograma é só a cereja do bolo, assim, exatamente. Só aquele enfeite, sabe? Nós temos uma gama de metodologias, nós temos uma gama de exames propriamente dito, e vários profissionais que atuam nessas sub-áreas que a hemato pode trazer para a gente, sabe? E isso é muito importante dentro das análises clínicas. Essa questão da investigação, do diagnóstico, do acompanhamento, de um prognóstico bem feito, isso é crucial, né? Nesse caso, por exemplo, né, que eu aqui até confidenciei que em relação ao meu pai, por exemplo, ele descobriu essa infecção que, segundo os médicos, é uma sequela da Covid que ele teve em dezembro. Nós estamos no mês de abril, né? A gente está gravando esse bate-papo aqui no mês de abril, e a Covid que ele teve foi em dezembro, e os médicos disseram que é uma sequela da Covid. Então, a gente fica assim, óbvio que a gente fica ainda mais temeroso e pensativo em relação a toda essa pandemia que a gente está vivendo, do novo coronavírus, mas também a gente fica assim, atento, né? E eu queria até dentro disso até lhe perguntar quais são assim as outras doenças, né, mais comuns assim que podem ser identificadas nesses processos laboratoriais, esses processos hematológicos, o que a gente pode ainda também descobrir, né? Eu estou muito curioso em relação à área de vocês, porque como falei, estou falando aqui, foi algo bem pessoal que eu fiquei assim bem ligado com a história e passei a realmente a
ver a área de vocês com olhos ainda melhores. Esses exames de rotina, né, puxando sardinha para o hemograma, como você bem falou, a gente pode tanto fazer um rastreio de processos infecciosos, processos inflamatórios, a gente consegue fazer distinção entre viroses, a gente consegue fazer uma comparação entre uma infecção virótica e uma infecção bacteriana. E se for uma virótica, quais seriam aquelas características mais peculiares da chikungunya, da dengue, da Covid, por exemplo? A gente consegue, não vamos assegurar, né, dar aquela certeza, para isso temos exames específicos, mas a gente consegue puxar. Eu sempre digo que a função do analista é plantar uma semente da dúvida no clínico para que ele possa caminhar para o lugar certo. A gente não pode sair atirando para tudo quanto é lugar, porque não vai estar adiantando nada. Então, você tem que ser bem assertivo para fazer com que aquele clínico vá por aquela vertente e a gente consiga ajudar o paciente de forma mais rápida, que foi o que aconteceu com o seu pai. A gente consegue tanto distinguir esses processos inflamatórios e infecciosos, né, caminhando por essas condições, a gente também pode fazer uma descoberta de processos neoplásicos. A gente vê muito isso na bancada, infelizmente. A gente consegue fazer uma diferenciação de processos anêmicos, de anemias crônicas, anemias agudas, processos hemorrágicos, traumas, politraumas. Eu estava conversando hoje, por coincidência, com um colega, que há muito tempo atrás, as pessoas faziam, os médicos, né? Eles balizavam a necessidade de uma cirurgia por apendicite em cima de um hemograma. Eles queriam, porque queriam, que naquele tempo onde a gente não tinha um exame de imagem, né? Até hoje mesmo, às vezes. Favor, né? Isso, onde a gente vê que a gente não tem uma medicina tão facilitada em algumas regiões. Alguns médicos, há um tempo atrás, eles balizavam isso em cima do hemograma. Eles queriam uma condiçãozinha chamada desvio à esquerda. Então, eles queriam ver células jovens, né, de processos inflamatórios agudos, para que pudessem fazer esse processo cirúrgico. Hoje, a gente sabe que cada indivíduo é único, ele vai reagir de uma forma. A gente não tem, a hematologia não existe regra, né? Eu sempre digo isso. Então, cada indivíduo é único naquele momento e naquela condição específica. Então, assim, a gente consegue fazer tanto rastreio, nós temos um mundo de neoplasias, nós temos um mundo de doenças hematológicas, que a gente chama de síndromes mielodisplásicas, a gente tem um mundo de processos simplórios, que às vezes as pessoas deixam de lado, como as anemias, que podem ser crônicas, que podem ser agudas, que podem ser até mesmo hemorrágicas, sabe? Um acidente de carro, onde eu tenho os traumas, os politraumas, como é que está por dentro aí, entendeu? Então, são várias coisas que podem nos orientar dentro de um hemograma, até uma coisinha mais simples, como um processo bacteriano, como, por exemplo, por uma intoxicação alimentar. Sim. Você comer uma comidinha estragada, por exemplo, ele já vai dar um alerta para a gente. Sim. E como é que está a tecnologia na área de vocês? Assim, o casamento da hematologia com a tecnologia é um casamento mesmo para sempre, né? Eu imagino, porque vocês estão assim, muito abraçados. Sim, a hematologia, ela cresceu muito, né? Se a gente puxar a hemato do início, ela é uma ciência nova, sabe? É uma ciência dos anos 900, é uma ciência nova. Em 1940, a gente estava ali no boom da hemato. Então, assim, se eu for te contar a história da hemato, é uma história muito triste, porque a gente demorou muito. Nós tivemos pessoas incríveis que, em condições remotas, bem rudimentares mesmo, fizeram conceitos que até hoje a gente utiliza. O que é que hoje nós fazemos? A gente consegue fazer um melhoramento nesses conceitos, entendeu? Como, por exemplo, a anemia, o conceito de anemia nunca mudou. Desde que o Weintraub fez, fica até hoje, 2021, o conceito de anemia é o mesmo. Contrapartida, a análise, as ferramentas que eu tenho são diferentes, justamente por conta da tecnologia. Então, a hematologia hoje, ela é uma ciência completamente tecnológica. E eu te digo que ela é tão tecnológica que eu gosto bastante de frisar isso. Hoje em dia, como só um exemplo, hoje em dia a gente não pode mais realizar hemograma manual. As normativas não me permitem isso.
Por quê? Porque eu não tenho vou usar o termo sensibilidade, mas eu não tenho a certeza, eu não tenho como mensurar padrões que somente a tecnologia vai me dar. Eu tenho alguns padrões dentro do hemograma que o meu olho não vai poder me dizer, não vai ter aquela acurácia, sabe? Infelizmente eu não tenho. Mas a gente tem que dar graças e compreender que a tecnologia está para nos ajudar. E quando eu paro para observar outras sub-áreas da hemato, aí eu venho com a imunematologia completamente automatizada, grupos sanguíneos para homeostasia celular completamente automatizada. Nós temos a imunemato, como eu te falei, a citometria que você me apresentou agora. A citometria é uma ciência incrível, onde eu consigo fazer o estudo de marcadores celulares em toda a linhagem hematopoética. É uma coisa, assim, grandiosa demais. Eu lembro que quando eu estava estudando citometria, eu vim com uma bandejinha na mão e a minha coordenadora disse assim, pelo amor de Deus, não topa. Não topa porque esses vidrinhos aí valem a casa da região nobre daqui do Goiás, sabe? Então, assim, é uma condição em que a tecnologia é completamente agregada, entendeu? E ela dá para todo mundo. O laboratório de pequeno porte, de médio porte, a gente tem uma tecnologia que vai te ajudar e muito a dar resultados mais fidedignos e reais. Ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia de ponta. Hoje em dia, como tu falaste, o microscópio. Tem gente que não usa mais microscópio, que usa uma televisão de 55 polegadas, entendeu? Tem gente que... Tem laboratório que usa isso, que faz uso desse tipo de análise. Hoje em dia, a gente vai lá com um técnico bem bacana e faz um esfregaço sanguíneo. Mas eu não preciso mais, a máquina faz isso para mim. Se eu quiser, eu digo para a minha máquina, olha, eu só quero que você faça esfregaço sanguíneo dessa condição, dessa condição, dessa condição. E pronto. Vai fazer uma tipagem ABO? Teu sangue é o quê? O meu é B positivo. A gente fazia, lembra quando... Acho que todo mundo fez essa experiência na escola, do azulejinho, da lâminazinha, aquelas feiras de ciências. Sim, nas feiras de ciências a gente fazia muito. Hoje a gente não pode mais fazer isso, né? Não pode. As normativas não podem, as normativas não permitem que a gente dê diagnóstico em cima disso. Aí o que é que acontece? Aquele conceito da laminazinha do azulejo é o que a gente tem tecnologia de ponta, é um processo de aglutinação, é uma dança de anticorpos que a tecnologia, sem manuseio humano, consegue propiciar para a gente. Então, assim, falar tecnologia na hemato, estou te falando de processos de análises moleculares, da citogenética em si. A gente teve, me permite só um comentário, a gente teve um módulo agora incrível, que foi o módulo de biologia molecular na hematologia, todo mundo ficou de queixo caído, porque a gente conversou sobre citogenética, sobre cariótipos. Você pegar uma criança, Neemias, tá lá no útero, e tu poder fazer um exame onde a mãe consegue saber se ela tem alguma patologia, sabe? Se ela tem alguma doença. O teste do pezinho, que é coisa mais espetacular que a imunematologia no teste do pezinho, onde tu consegue fazer análise de 12, 14. Então, assim, doenças diferentes, sabe? Patologias distintas. A hematologia, enquanto tecnologia, ela é completamente de ponta. Mas, repito, ela tem para todas as necessidades. É como a gente chama, tem um semiautomático, que é mais acessível, e eu tenho uma tecnologia robusta para laboratórios de grande porte. Depende da tua finalidade, do teu N de pacientes, né? Da tua realidade. Ela consegue abraçar tecnologicamente todos os analistas. Eu sempre digo isso. Só não trabalha com automação quem não quer, porque condição hematologia ela propicia sim. A tecnologia, como a gente vê em todas as áreas, né, ela veio realmente para facilitar a vida de todo mundo e na área da saúde, principalmente para salvar a vida de muitas pessoas, a vida de todo mundo.
aliando ao trabalho de vocês, profissionais da saúde. Nessa parte do nosso bate-papo, a gente vai ficar por aqui. A gente vai discutir outros temas depois, a gente vai voltar a discutir outros temas, mas, por enquanto, eu queria lhe agradecer demais. Você foi um bate-papo muito enriquecedor. Eu falei algumas coisas, né, confidenciei algumas coisas e acabei aprendendo com você também. Você trouxe muita luz e muita informação para todos nós aqui do Grupo GPI. Mais uma vez, quero só agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo, tá bom? Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. E é sempre um prazer contribuir, é sempre um prazer conversar, né, sobre hematologia. Eu escutei uma frase belíssima anteontem, que eu vou levar essa frase para mim. Eu dei uma aula agora no sábado, e eu falei isso, né? É muito prazeroso quando você coloca a paixão na sua profissão. São os 3 P's, né? O prazer, a paixão e o profissionalismo. Então, acredito que em cima dessa tríade a gente conversa aí quantas vezes houver oportunidade, porque vale a pena, a gente tem que conscientizar, a gente tem que abraçar mais profissionais para que eles consigam ser sensíveis, para que eles consigam ser empáticos, sabe? E consigam ser amantes da ciência mesmo, que continuem estudando, se aprimorando, se aperfeiçoando, porque as únicas pessoas que vão se beneficiar com isso são pessoas como seu pai. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar todos os dias. E no bate-papo que a gente vai ter agora com a doutora Kathleen Bezerra, a gente vai abordar a humanização. A gente está pegando um gancho do nosso último bate-papo, né, doutora? Nosso último bate-papo que a gente colocou aqui nas nossas redes sociais, aqui no site do GPI, a gente falou sobre a hematologia em si. Agora a gente vai falar sobre esse profissional da hematologia e sobre os nossos módulos, sobre a nossa pós-graduação aqui do Instituto GPI. E pegando o gancho já da nossa última conversa, a gente estava falando, você estava falando sobre os profissionais da hematologia, você tocou num ponto muito importante. Fazer profissionais humanos, profissionais que beneficiem outros seres humanos, outras pessoas. A gente até deu um exemplo, eu falei de um exemplo, meu pai que descobriu uma infecção através de um exame de sangue, e você disse, olha, o seu pai é o beneficiado, por exemplo, né, como várias outras pessoas, as beneficiadas do nosso trabalho. Então, assim, o atendimento humano, inclusive, esse é o viés, essa é a vertente que vocês aplicam, né, você aplica enquanto coordenadora da pós-graduação, na nossa pós-graduação, não é isso? Não só na pós-graduação, mas na profissão de vocês. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês de novo. Bom, falar de você conseguir esse processo de humanização do profissional, eu sempre lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que já tem anos-luz de maturidade, de profissionalismo, e é uma amante da hemato, né? E a gente tem um relacionamento bem estreito. E ele me disse assim uma vez que adora, né? Assim, se ele fosse contratar, ele não contrataria pessoas inteligentes. Se fosse para ele assim, vou aqui fazer uma seleção, eu tenho aqui o melhor histórico, eu tenho... Não. Eu quero um profissional que tenha habilidades, eu quero um profissional que tenha engajamento, curiosidade e humanização. Porque ele disse que a objetividade você encontra nos livros. E quando você tem boa vontade, você pega um manual de um equipamento, você pega um livro, tá aí a internet, né? Que está recheada de conteúdo interessante, onde tu consegue sanar tuas dúvidas prontamente. São várias receitas de tudo. Desde a culinária a como montar um produto, montar uma mesa como essa, né? E tu consegue buscar isso com muita rapidez, né? Resolve o teu problema naquele momento. Em contrapartida, será que tu vai conseguir tocar as pessoas? Entendeu? Poxa, será que eu tenho aquela sensibilidade de saber que aquele valor, especificamente, ele vai ter uma, como eu costumo dizer, aquele paciente com valor tão crítico, que a gente chama, dentro das análises, existem valores críticos, ou seja, valores que colocam em risco a vida do meu cliente. Então, esses valores, eles devem ser reportados o mais rápido possível para o médico que está acompanhando,
Se eu não conseguir, eu tenho que dar um jeito de avisar para o cliente, para o responsável por aquele cliente, quando ele não é capaz. Possivelmente capaz, né? Mas e se eu não tiver? Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, mas se eu não tiver tocado por aquela condição, na rotina, no dia a dia intenso, nas horas cronometradas de atividades, né? No desempenhar dos papéis, você deixa passar. Às vezes não é porque você queira, é porque realmente hoje em dia o relógio não anda ao nosso favor. Verdade. Então, a gente precisa de profissionais que tenham tempo para dedicar-se para o outro. Então, quando o Instituto GPI me convidou para compor esse grupo super, super bacana, que é a nossa pós-gemato, eu falei isso, não, eu quero fazer uma coisa com a minha cara, sabe? Eu quero, além de mostrar para o aluno o melhor que ele pode ter, os profissionais mais incríveis, eu garanto a você, não existe um profissional que diga assim, ele é teoricamente capaz, ele é teoricamente capaz, ele é humanamente capaz e mais, ele tem essa vivência que a gente precisa, ele tem história para contar, ele tem uma família por trás dele, ele não vai dar aula, ele não vai passar o que ele sabe e nem vai deter conhecimento por motivos simplórios, sabe? A gente precisa preparar o nosso aluno para que ele seja um profissional diferente dos outros, objetivamente falando, e principalmente que ele tenha essa sensibilidade, que ele tenha um conhecimento de uma possível transfusão, para que ele tenha um conhecimento que aquele paciente está em risco, aquela criança ela tem uma leucemia aguda, onde eu não tenho tempo de fazer uma recoleta, porque amanhã ela pode dar uma crise leucemóide via óbito. Então, ele precisa ter esse conhecimento concomitante, ter aquela sensibilidade para poder agir com rapidez. E a rapidez, essa dedicação de tempo, ela só vai acontecer se o profissional tiver segurança e boa vontade. Com certeza. A segurança vem com a objetividade e a boa vontade vem com a humanização. Essa é a proposta da gente. Que bacana. E você mencionou aí, você pontuou sobre os demais profissionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse corpo docente, sobre essa equipe fantástica. Doutor Luiz Arthur, doutor Marcos, né, que estão, e devo estar esquecendo de alguém aqui, me perdoe, pode até falar, pessoas que, assim, incríveis, e como você falou, são profissionais mesmo qualificados, gabaritados e humanos, que vão ajudar aos alunos a ter esse entendimento, a ter esse tratamento, né, essa visão da carreira, a visão da profissão, mas essa visão humana também. Fala um pouquinho sobre essa equipe fantástica. Não, a equipe tá muito boa. Assim, com todo respeito a quem passou por mim, que graças a Deus eu tive muitas pessoas que me ajudaram, que me estenderam a mão e eu dei o que eu pude, fiz o meu melhor naquele momento para que eu abraçasse as oportunidades que aquela minha vida acadêmica, que aquele início de trabalho profissional estava me dando. E eu encontrei gente maravilhosa no caminho. Assim, pessoas que foram muito mais, né, do que orientadores e tudo. Abriram a porta das suas casas, sabe? Me ajudaram, me acolheram durante 7 anos de estudo. Sim. E quando a gente veio montar essa proposta, eu lembrei de todos eles. Bacana. Eu lembrei de um congresso que eu fui... Te dar um exemplo. Eu lembrei de um congresso que eu tinha ido em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma vez. E eu conheci, eu estava lá, tinha acabado o evento, né? E aí estava aquele comes e bebes e tudo. E eu tive a oportunidade. Um rapaz chegou, nós estávamos trocando, eu estava com outro colega, e chegou um rapaz atrás de mim, pedindo uma licença para pegar uma bebida na mesa. Ele entrou e tinha um birozinho, a gente estava conversando, e o meu colega trabalhava no Hemocentro do Paraná, o que tinha ido comigo para esse congresso. E eu aqui, na minha humildade de Teresina, né? E a gente trocando experiência, ele ouviu, sentou na mesa, e eu comecei a ver que aquele cara era o representante de um equipamento. A gente começou a trocar figurinhas, né? Porque ele prestava serviço para uma máquina, né? Vamos dizer assim, um fabricante da área de hematologia, e eu também faço a mesma coisa com uma outra
uma outra marca. E a gente começou a trocar figurinha, falar de tecnologia e tal, e tal. Eu quero saber, vou trazer esse cara para cá. Aconteceu de ter um evento, o trouxe, ele foi super bem receptivo com todos, e quando eu fui entender com quem eu estava trocando umas palavras naquele birô ali, de meia hora, eu falei assim, meu Deus do céu, estou conversando com o Arthur. Por que não trazer o Arthur para mim, sabe? Para a nossa equipe. Para agregar, E né? deu certo, entendeu? Um cara que tem uma vivência, que trabalha com, por exemplo, ele vai dar um módulo para a gente, que é o módulo de neoplasias. O cara manda muito bem nisso. Aí tu pega assim, poxa, Luiz Arthur, muito bom. Ele é muito, muito bom, gosto muito do trabalho dele e tal, sabe muito. Indignado com a vista grossa dos profissionais. E parece que eu escolhi a dedo, porque eu também fico indignada, né? Quando as pessoas fazem de conta que tá todo mundo bem. E ele não, ele tenta, ei, acorda, sabe? Liga para ele, insiste, liga de novo. Vamos pedir um exame complementar para poder fechar o diagnóstico, liga para o médico, conversa. É isso que a gente quer preparar o aluno. E aí eu olho para o outro lado, do nada me veio um feeling assim, eu estava aqui pensando, vou resolver mudar as referências do laboratório que eu estou hoje na coordenação. Conversei com o proprietário, perfeito, Kathleen, manda. Meu coordenador, bora, Kathleen, manda. Aí eu lá no meu setorzinho, eu vou já pedir a ajuda de uma pessoa. Vou no vai que cola, sabe, Neemias? Vou aqui mandar um e-mail. A gente vai atrás, isso. Não. Mandei um e-mail sem compromisso. Para quem? Para o Marcos Fleury. Fui tirar uma dúvida dentro de uma proposta de referência que ele tinha, que, olha a minha humildade, eu não estava concordando, e eu fui conversar com ele. E eu queria que ele me explicasse, né, por que ele tinha colocado aquilo. A gente começou a trocar e-mail, não foi suficiente. Ele pediu meu número de telefone, porque eu não conseguia compreender, né, o que ele dizia. Ele me ligou, conversa vai, conversa vem. Eu tive um caso que eu disse, meu Deus, eu estou encucada com esse caso, e quando eu tenho um caso que eu não consigo resolver, eu sempre procuro ajuda. Vou procurar ajuda dele. Nisso. Com certeza, assim, a gente precisa ser multi, né? Ligo para ele, ele me ajuda com prontidão, começamos a ter um relacionamento bem mais bacana e tudo. Quer saber? Vou convidar o Marcos para fazer parte da equipe. Prazer também. Ele nem deixou eu completar a ligação, sabe? Kathleen, vamos sim, pode contar comigo. E aí foi indo. Tive a oportunidade de ir para Goiânia e conhecer uma pessoa super gente boa, muito, muito, muito boa, que é o professor Taminato. Trago também para a equipe. Fui um filho da nossa cidade aqui, de Parnaíba, né, aqui no Piauí. Vim de lá, me graduei lá, precisava de uma indicação muito boa, estava aqui, mexendo no Instagram, mudando as lives, assisti uma live de homeostasia celular. Eu, gente, que cara incrível. Vamos trazer Conversando com um cara que era PhD em homeostasia, assim, gente, estou apaixonado por esse rapaz, vou atrás desse rapaz. Fui saber quem ele era, como que ele trabalhava, quer saber? Bora trazer o Tomás para a gente também. E quando eu parei para pensar, eu montei uma estrutura assim que eu fiquei, caramba, estou no congresso, chamo uma professora Girello, me ajude bem aqui, a Bambambam da Imunemato no Brasil, não satisfeita, chame sua orelha, diga para ela nos ajudar também, e ela vem somar com a gente. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas para contribuir na pós, que foram pessoas que a gente encontrou em bastidores, não é ninguém de livro, sabe? O nosso relacionamento, eu te digo com segurança, é o relacionamento da gente sentar, de a gente sair para jantar, da gente discutir, um relacionamento muito humano, né? Começa daí, começa tudo que os alunos vão ver na pós, vem já desse relacionamento humano entre a equipe, entre os professores. Com certeza. Indicações em cima de indicações, sabe? Professora Daniela que deu biologia molecular na Hemato, aquela mulher é uma monstra. Eu disse a ela me encantou.
ela me encantou com a proposta, com a ordem de trabalho, com a organização, com a metodologia dela. Os alunos se apaixonaram. Ela fez cariótipos ali, ao vivo, para a gente. Uma coisa que a gente nunca tinha visto. Quantos alunos nunca presenciaram a análise de cariótipo? Sabe? É uma técnica que, na nossa realidade, a gente não faz. A gente só vê na teoria, só no livro. Ela foi lá, mostrou, virou a tela do computador, se deu ao trabalho de levar a sala de aula para dentro do laboratório, para mostrar o dia a dia dela. Então, assim, são pessoas que vão nos engrandecer. Com certeza. E eu não posso deixar de puxar a sardinha para uma pessoa que me ajudou absurdamente na citometria de fluxo. Então, assim, são pessoas que vieram para abrir portas, para fazer um network, que estão aí para fazer um trabalho com os nossos alunos, muito mais do que a própria sala de aula. Eu disse para eles no primeiro dia, aproveitem a oportunidade, se identifiquem, sabe? Vejam que sub-área da hemato você quer seguir e chegue nessa pessoa, porque ela vai abrir as portas para você. Não tem como. Eles estão preparados e dispostos a isso. Basta que os alunos tenham essa vontade. E eu acredito que eles tenham. Então, assim, a proposta está linda. Os nossos professores são excelentes. Eu não tenho nenhum temor de dizer que após de hematologia do Instituto GPI, é a melhor pós-graduação do nosso estado. E eu ouso dizer que eu tenho profissionais incríveis que dão aula e palestras, que são proprietários de laboratório, que são assessores científicos de redes como a BioRad. Eu tenho pessoas que trabalham em hemocentro, são coordenadores de hemocentro, autores de livro, revisores do PNCQ, trabalham diretamente na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, na SBAC. Então, poxa, não tem como eu não dizer que o nosso corpo de professores é incrível. Eu não tenho Ele como. é, no mínimo, incrível. Ele é, no mínimo, incrível. Realmente uma equipe muito qualificada, muito capacitada e, acima de tudo, humana. Então, vamos falar só um pouquinho mais da pós. A pós sobre o próximo módulo. Fala um pouquinho para a gente aí sobre o próximo módulo. A nossa pós, que é 100% presencial, aqui em Teresina. Fala do próximo módulo. 100% presencial. Nosso próximo módulo vai falar sobre homeostasia, que é agora esse fim de semana. E nesse módulo, precisamente, quem vai ministrar é o professor Tomás. O professor Tomás vem aí com uma sede de conhecimento, sabe? É um cara super jovem, super atualizado. É um cara que eu estou encantada também com a forma dele trabalhar. E ele disse mesmo, muito organizadinho, sabe? Fiquei assim, quando ele me mandou o material dele para aprovação, até o coordenador acadêmico, o professor Alex, falou: Kathleen, que cara organizado, que cara rápido. Então, é um material belíssimo, onde ele vai trazer todo o processo de homeostasia biológica. Eu sempre digo que quem faz a pós-graduação, ele não quer saber o básico, ele quer saber mais. Isso. Eu não quero saber, eu vou te falar os principais. Não. Quem vai saber os principais vai ser depois. Eu quero todos. Então, a proposta que ele tem é de abraçar todo o processo homeostático de forma generalizada, ao mesmo tempo muito, muito direcionada. E a gente tem eu pedi para ele, e ele preparou também, está muito bom. A gente está falando de pandemia, né? Nós dormimos e acordamos nesse cenário caótico. Sim, felizmente. E quando eu fui dar o primeiro módulo da pós, que foi o módulo de hematopoiese, eu fiz questão de destinar um turno da minha aula para falar sobre a pandemia. Mas não era para poder conversar, para socializar, para conscientizar. Eu acredito que todos nós já tenhamos a sensibilidade e a conscientização. Essa altura do campeonato, já espero que sim. Então, o que foi que eu fiz? Eu puxei para dentro do meu módulo as condições que o COVID causa. O que é que o SARS-CoV-2 causa no processo de hematopoiese celular? E joguei a bola para o professor Tomás. Professor Tomás, nesse módulo de homeostasia, eu quero que o senhor conte para a gente por quê
que o SARS-CoV-2 faz esse estrago homeostático tão grande? Cadê aí a trombose? Onde é que entra o dedímero? Por que que eu tenho que tomar heparina? Para que serve a heparina de baixo peso molecular, de médio, de alto peso molecular? Qual a finalidade desses exames todos? Por que que a pessoa tem que ter aquele cuidadozinho quando vai intubar e principalmente extubar? O que é que acontece com esse processo de fibrinólise? Por que que o pulmão da gente tem esse quadro de vidro fosco? O que é a fibrina? Então, assim, nós temos um bônus Só com aí, laço roxo. perdão por interromper, só aí eu que não sou aluno matriculado da pós, que não sou da área da saúde, já fico assim perplexo, já fico assim maravilhado com a gama de possibilidades e de informações que são transmitidas num módulo como esse. Atualizadas. E Super atualizadas. atualizadas. Entendeu? Porque a gente precisa formar profissionais que estejam vivendo isso e que a gente consiga engrandecer o dia a dia deles. E aquele profissional, aquele aluno que ainda não entrou no mercado, quando ele entrar, ele vai entrar por cima. Com certeza. Porque falar de homeostasia celular, o próximo módulo é falar de plaquetas. Não quero falar só de plaquetas. Tem muito mais nisso. Eu tenho várias células envolvidas, eu tenho todo um processo harmônico para que isso aconteça. E quando desarmoniza uma, o que é que causa? O que é que a COVID causa? Então, assim, esse módulo ele traz para a gente essa atualização frente ao SARS-CoV-2 no processo de quebra da homeostase celular, ao mesmo tempo que ele vai contar para a gente, vai abrir esse leque de informações, sabe? Desde o básico da filha lá, do processo do megacariócito lá no início, até os maiores detalhes do processo, sem dúvidas nenhuma. Olha, doutora Kathleen, eu mais uma vez quero lhe agradecer e acho que acredito que não só eu estou aqui transmitindo, né, o sentimento de todo mundo que está assistindo a gente, porque, como eu falei para você, deu vontade até de eu, que sou jornalista, fazer essa pós-graduação. Nossa! Se eu fosse você, eu faria. Vou estar me atualizando, né? Informações super atualizadas. Doutora Kathleen, muito obrigado mesmo. Parabéns, primeiramente, pela paixão que você tem pela sua profissão. Você falou dos 3 P's, né? Esse profissionalismo que você tem, essa paixão que você tem, por você imprimir todo esse sentimento, toda essa roupa que você literalmente veste a camisa e passa para os professores, você que é coordenadora da pós-graduação, passa para todos os professores, e não só passa para eles, mas busca, acho que pessoas assim se conectam. Aquela história da química, que o semelhante dissolve o semelhante, né? Mas, assim, pessoas boas, elas se conectam, elas fazem ações boas, elas fazem cursos bons, pós-graduações excelentes, como é o caso da nossa de hematologia do GPI. Então, assim, muito obrigado mesmo. Parabéns por estar à frente dessa equipe. A gente vai estar sempre aqui, vou lhe chamar várias vezes para a gente bater vários bate-papos, né, sobre as várias ferramentas e as várias vertentes da sua área. Então, quero só agradecer mesmo você, tá bom? Não, imagina. Eu, mais uma vez, né, acabo que endosso o que eu falei no nosso início. A gratidão é minha. Obrigada pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a pós, de falar sobre a hematologia, que é sempre um prazer muito grande. Existe essa necessidade, principalmente para que a gente tire da ideia de que hematologia qualquer um faz. Se qualquer um fizesse, a gente poderia ter ajudado o seu pai antes. Verdade. Tá? Então, assim, a hematologia está aí para fazer a diferença e eu creio muito nisso. Por isso é que eu fiz dela o meu pão de cada dia, a minha paixão, sabe? A minha área de atuação de fato. E é isso que eu quero propor para todo mundo, que todo mundo veja a hematologia com os olhos que ela merece ser olhada, ser sentida, ser observada e ser trabalhada. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço ao Instituto GPI por apostar no meu nome. É um prazer fazer parte da equipe, de compor, nesse momento, a coordenação da nossa pós-gemato. Vai ser um prazer trabalhar com vocês, um prazer receber todo mundo na nossa pós. A gente está aí, à completa disposição, né, para que a gente consiga construir um mundo melhor, um mundo com mais hematologistas sensíveis e empáticos. E humanos.
Muito obrigada, doutora Kathleen Bezerra, mais uma vez. Eu que a gente agradeço. vai ficando por aqui. Qualquer hora a gente pinta de novo por aqui com mais profissionais, com mais bate-papos enriquecedores sobre as nossas pós, nossos cursos aqui do Instituto GPI. Até mais.